Olá, eu chamo-me Emílio de Santos Fernando Júnior, sou estudante pós-graduando de curso Interdisciplinar em Humanidades pela Universidade de Integração Internacional e Lusofonia Afro-Brasileira Unilab, aqui no campo do Ceará. Eu vou dar início à apresentação do meu resumo expandido, que é intitulado Exu, Circularidade, Alegridade e Ancestralidade como pressuposto a um trabalho filosófico africano e afro-brasileiro. Ao longo dos anos, eu venho percebendo que ainda se fala muito pouco da filosofia africana nas universidades brasileiras. Estas práticas de apagamento da presença da filosofia africana eram muito comuns nas academias brasileiras, como sendo esse conjunto de prática de pensamento fazem com que, a partir do mundo ocidental, se encontre um dispositivo para que os outros pensamentos, sequer que sejam reconhecidos e visíveis na nossa academia. A negação do sentido atual dessa filosofia na sociedade brasileira se dá como evidência em contextos do racismo antinegro, racismo epistêmico, religioso, contra as matrizes e as presenças africanas de formação do povo e da sociedade brasileira. O objetivo desse trabalho é procurar analisar a ideia acerca de uma filosofia da sociedade como uma filosofia que se utiliza Exu como ferramenta teórica ou como símbolo para expressar entrecruzamento das experiências históricas e culturais das diferentes contribuições que fundamentam a filosofia e afro-brasileira, a filosofia africana e afro-brasileira, notadamente a partir da visão do professor Eduardo Oliveira e dos outros pensadores que trabalham com essas epistemologias. Trazer essa discussão a partir de uma filosofia afro-referenciada e universal permite-nos, na verdade, melhor entender as raízes desses pensamentos africanos a partir dos seus encantamentos, da sua lacridade, da sua educação de tradição oral, dos seus saberes circulares e ancestrais. A filosofia do Exu e da ancestralidade está ligada à circularidade ancestral e à lacridade para a abertura da comunicação e o encantamento dos saberes africanos e afro-brasileiros. A ancestralidade, podemos entender, que é uma categoria analítica que se alimenta da experiência de africanos e afrodescendentes. Ela fala dos nossos lugares de pertencimento histórico e cultural, sobre quem somos nós, na verdade, e de onde nós viemos. Vamos para falar sobre a nossa metodologia. A metodologia que nós utilizamos para esse trabalho, metodologias empregado a pesquisa bibliográfica, né, com embasamentos teóricos, dissertações e artigos que nós utilizamos, e também para melhor descrição e compreensão desse problema, que é o cunho teórico-filosófico, utilizamos subsidiariamente da pesquisa descritiva. E, por outro lado, também para melhor a leitura desse problema, utilizamos da pesquisa explicativa, né? Por tudo isso, a disposição desse estudo oferta um escopo de descolonizar o pensamento e a prática acerca do ensino da filosofia, da antropologia ética, da estética e da política no Brasil. Interessa-nos, na verdade, na encruzilhada africana e afrodiaspórica, para além dos paradigmas cristãos e eurocêntricos, a superação do preconceito de racismo epistêmicos, os quais engolfam o currículo da filosofia no Brasil. Pensa-se assim em conferir alternativas aos professores e aos estudantes de filosofia. Vamos falar agora para parte dos nossos resultados e discussões. Como que eu falei anteriormente, trabalhar com o professor Eduardo Oliveira. Quem é o professor Eduardo Oliveira? O professor Eduardo Oliveira, ele é um dos herdeiros e pioneiros a respeito da formulação da filosofia da ancestralidade e do encantamento aqui no Brasil. O propósito da discussão do professor Eduardo Oliveira é justamente compreender a filosofia da ancestralidade como uma filosofia africana e sua origem afrodiaspórica e afro-referenciada, para redimensionamento crítico das ideias, para disponibilização epistêmica, ética, estética e política da produção das estruturas sociais. Por exemplo, o que nós entendemos sobre a filosofia da ancestralidade? A filosofia da ancestralidade ela é compreendida como a diferença do outro, como a diferença autêntica e genuína que tem a sua história do mundo e que tem a sua trajetória, que tem os seus valores, e suas crenças, os seus saberes, que são próprios
e que mantém essa relação de encontro e de promover crescimento de trocas e de convivências. O professor de Oliveira nos mostra que realmente essa filosofia está na encruzilhada do pensamento contemporâneo, né? Exu, quando a gente fala sobre a filosofia de Exu, a gente vai entender o Exu que, na verdade, é um embaixador da ancestralidade africana aqui no solo brasileiro. Ele foi responsável do rum pelo trânsito dessa presença civilizacional transatlântica. Portanto, esta é uma filosofia que se encontra encruzilhada com diferentes saberes em múltiplos espaços de trocas, agenciamentos, conhecimentos e vivências cosmopolitas, tal como é do agrado de Exu. Exu é o princípio dinâmico da cosmovisão africana, presente primeiramente na cultura iorubá. Ele é entendido como o primeiro orixá do panteão africano, Deus da comunicação, da ordem, da disciplina, da paciência, da alegria. Ele também é um corpo dinâmico, né? Que sempre impulsiona tudo que existe ao movimento, à transformação. É a divindade que fala todas as línguas, que conhece todas as culturas e que abre e fecha todos os ciclos de caminhos. Exu é terreiro da nossa celebração por estarmos vivos da nossa comunicação. Além disso, ele é o escopo da língua, o caminho, a comunidade, a escrita. Exu, enfim, é a abertura da possibilidades do que pode imaginar para refrescamento de revenção das nossas vidas e trajetórias humanas. Isso é verdade, isso é um aspecto arquétipo simbólico do Exu. A nossa conclusão. A filosofia da sociedade deve ser entendida como uma filosofia plural e diversa, implica no encantamento da encruzilhada da ética do bem-viver, na potência da existência dos valores de escopo da alegria, na cultura que perpassa tanto no conhecimento no continente como na diáspora africana. A filosofia da sociedade de Exu demonstra, enfim, a importância dos saberes de vidas, culturas e ciências negras no mundo, encaminhando e atuando ontologicamente por presenças de valores africanos afro-referenciados, a respeito de todo o silenciamento, de toda a invisibilização, de toda a violência infligida às outras possibilidades de pensamento e a realizações filosóficas. O nosso agradecimento, por fim, agradecemos nossos ancestrais, né, pela vida axé, pela vida, o axé, pela essa energia vital, essa força, né, e inspiração para a realização desse trabalho. Agradecemos também ainda o professor, o meu querido professor orientador, né, o professor Francisco Vitor Macedo, né, e agradecemos também ao professor Eduardo Oliveira por termos proporcionando rumo a visão diferente acerca do ensino da filosofia, assim também aos nossos familiares pelos conselhos de apoio moral e atenção, né. E essa é a nossa referência. Essa é a nossa referência. Obrigado. Até mais.